A paz do Senhor, irmãos, os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão aí nos seus lares, nos acompanhando nessa manhã, nessa escola bíblica dominical online, que nós estamos realizando. E eu gostaria de convidar os amados para abrirem aí as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Eu gostaria, diante de nós iniciarmos aqui o estudo propriamente dito da lição 2, fazer um link da aula passada, já que nós estamos estudando um trimestre bíblico, ou seja, nós estamos estudando um livro da Bíblia, por isso chamamos de trimestre bíblico. Às vezes o trimestre é temático, é por tema, mas no caso desse trimestre é um trimestre bíblico, porque nós vamos estudar um dos livros da Bíblia, no caso a carta aos Efésios. E a lição de hoje, ela realmente está ligada à lição passada, que foi uma lição introdutória, onde nós tivemos como introdução, falamos a respeito do autor da carta, que foi Paulo, que escreveu para aquela igreja em Éfeso. Provavelmente não foi apenas para a igreja de Éfeso, mas foi para outras igrejas ao redor de Éfeso, mas inicialmente também para ela, por ser uma igreja principal nos dias de Paulo. E Paulo a escreveu e se apresenta como autor da carta, como autor da epístola, e também ele fala do destinatário. E o destinatário, conforme nós vimos na lição passada, está aí registrado nos versículos, principalmente no versículo 2, do capítulo 1. Aos Efésios 1, versículos 1 e 2, diz: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Então, Paulo escreve aos santos e aos fiéis em Cristo Jesus de Éfeso e região, Então, o destinatário são a igreja, aqueles que foram santificados em Cristo pelo sacrifício de Cristo, através do sangue de Cristo pela fé, e que são fiéis a Cristo. Então, esses são os destinatários da carta de Paulo aos Efésios. Nós vimos isso na lição passada. Essa foi a apresentação da epístola na aula de introdução. Na aula de hoje, a lição 2, que tem como título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, nós vamos falar justamente sobre as bênçãos espirituais que nós alcançamos através do sacrifício vicário, do sacrifício substituto de Cristo na cruz. As bênçãos espirituais em Cristo Jesus, elas falam exatamente de bênçãos que se alcança através ou a partir do sacrifício de Jesus na cruz. As bênçãos espirituais que Paulo trata aqui na carta aos Efésios, trata-se exatamente, ou fala a respeito das bênçãos que nós alcançamos a partir do sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, essas bênçãos têm a ver
com a salvação dos pecados de toda a humanidade. As bênçãos espirituais, conforme está escrito aqui na carta, na versão corrigida, diz aqui na leitura bíblica em classe: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essa expressão em Cristo, ela está falando sobre o sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados. Portanto, as bênçãos espirituais fala com respeito a essas bênçãos que são que são adquiridas ou que são oferecidas por Deus a partir da morte substituta de Jesus no nosso lugar, para remir os nossos pecados. Então são bênçãos salvíficas. Essas bênçãos espirituais são bênçãos salvíficas. São bênçãos que diz respeito à salvação. Quando a Bíblia diz, Paulo aqui fala sobre bênçãos espirituais, nós entendemos que existem também as bênçãos materiais. As bênçãos materiais, elas são reais, são promessas também de Deus, são bênçãos de Deus para nós, mas quando Mateus escreve o seu evangelho, o evangelho que tem o seu título, ele fala lá na altura mais ou menos do capítulo 6, né? Ele fala a respeito das bênçãos materiais, e ele, no versículo 31, se não me falha a memória, 31 não, 34, se não me falha a memória, ele diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Existe aqui uma distinção entre as bênçãos materiais e as espirituais. Existem os dois tipos de bênçãos, mas Jesus, quando fala no Sermão da Montanha, ele diz para que nós demos prioridade às bênçãos espirituais. Quando ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando sobre buscar as bênçãos espirituais advindas da salvação propiciada ao ser humano através do sacrifício vicário de Jesus. Buscar o reino de Deus, buscar as coisas espirituais, priorizar a salvação. E ele completa dizendo, as demais coisas, ou seja, as bênçãos materiais, vos serão acrescentadas. Então, as bênçãos espirituais, só para fechar esse ponto, para deixar bem claro, que eu sou bem repetitivo, é vício de professor. As bênçãos espirituais citadas por Paulo aqui, têm respeito às bênçãos salvíficas, fala a respeito das bênçãos da salvação. Essas bênçãos da salvação, alguns teólogos se dividem em opiniões, uns falam que são 6 bênçãos, outros falam que são 7 bênçãos. Eu, particularmente, no meu estudo, na minha forma de estudar e entender a Bíblia, eu vi 5 bênçãos. Primeira coisa, essas bênçãos espirituais estão registradas em Efésios 1, a nossa leitura bíblica em classe aí, do versículo 3 ao versículo 14. Essas bênçãos espirituais, que diz respeito às bênçãos salvíficas, que diz respeito às bênçãos oriundas da salvação, através do sacrifício vicário de Jesus, são 5 bênçãos ao meu ver. A primeira bênção, nós fomos eleitos por Deus. Eleitos. Segundo, fomos predestinados por Deus. Terceiro, fomos adotados por Deus. Quarto, fomos feitos herança ou herdeiros de Deus. E quinta bênção, recebemos o penhor do Espírito Santo, que é o selo ou a garantia da nossa redenção. São essas as 5 bênçãos. O que nós entendemos é que cada uma dessas bênçãos, elas têm as suas manifestações. E às vezes algum estudioso, ou algum teólogo ou outro confunde a manifestação
dessas bênçãos com uma outra bênção, quando na verdade é apenas a manifestação. Então são 5, a meu ver: eleição, predestinação, adoção, herança e o penhor do Espírito. São essas as 5 bênçãos. Na aula de hoje, nós não iremos nos aprofundar com respeito à bênção da eleição e com respeito à bênção da predestinação, porque é um assunto que será estudado mais detidamente na lição que vem, na próxima lição, na lição 3. Por isso eu vou falar de uma forma muito generalizada a respeito da bênção da eleição e da predestinação, para nos aprofundarmos nisso na lição da próxima semana. Como também a questão de sermos adotados, a adoção como filhos, que também vai ser de uma forma mais detida estudada na próxima lição. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da herança de Deus, ou sermos feitos herdeiros de Deus, e a questão do penhor do Espírito Santo. O que acontece, queridos? Essas bênçãos espirituais, que são bênçãos salvíficas, estão registradas do versículo 3 ao versículo 14, mas estão registradas em forma de uma doxologia, em forma de uma adoração, em forma de um louvor. O que é doxologia? Doxologia é uma palavra originada de 2 termos gregos: doxa, glória, e logia, palavra. Daí, palavra de glória ou palavra de glorificação. Doxologia é uma expressão de glorificação a Deus pelos seus feitos ou por aquilo que Ele é. No caso específico, Paulo está bendizendo a Deus, está trazendo uma palavra de glorificação a Deus para tratar exatamente, por se tratar da questão das bênçãos espirituais, as bênçãos oriundas da salvação através do sacrifício de Jesus. Paulo está adorando, bendizendo, glorificando a Deus pelas bênçãos da salvação. Amém? Tem alguém aí? Amém? Que falta que eu sinto da igreja, da interação da igreja. A gente não ouve, né? Acredito que lá está dizendo amém, mas a gente não está vendo. Mas, queridos, então é isso que Paulo está fazendo aqui. Do versículo 3 a 14, ele está apresentando a Deus essa doxologia, essa adoração, essa palavra de glorificação pelas bênçãos oriundas da salvação em Cristo Jesus, as quais são, como eu já disse, a eleição, a predestinação, a adoção, termos sido feito herança de Deus e recebermos o penhor do Espírito Santo, como garantia da nossa redenção. Então, trata-se de uma doxologia. Nós vemos isso no texto sagrado, porque logo no versículo 3, eu gostaria que você olhasse aí para o versículo 3, Paulo inicia falando: bendito o Deus e Pai. Bendizer a Deus significa dizer que Deus é digno de louvor, que Deus deve ser adorado, que Ele deve ser glorificado. E o interessante aqui, nessa epístola, e alguma das coisas, das muitas coisas que nós vamos aprender no decorrer do trimestre, é que essa adoração de Paulo, ela é motivada, ela é fundamentada pelas bênçãos da salvação. Nós estamos vivendo em dias no Evangelho de Jesus, no mundo em que se dá muita ênfase às bênçãos materiais. E nós muitas vezes somos tentados a apenas adorar ao Senhor e bendizer ao Senhor por bênçãos materiais recebidas de Deus. Mas Paulo aqui, ele certamente imbuído do mesmo Espírito Santo que estava na vida de Jesus, quando ele diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele adora a Deus não pelas bênçãos materiais, que são dignas,
que Deus sabe que nós precisamos dela e nos provê, mas Ele faz aqui uma prioridade, Ele está adorando a Deus pelas bênçãos da salvação. Ele glorifica a Deus por isso. Por isso que, repito, dos versículos 3 até o 14, é uma palavra de glorificação a Deus. É uma palavra de louvor a Deus. Paulo reconhecendo a grandeza de Deus pelas bênçãos oriundas da salvação. Por Deus ter planejado, lá na eternidade, antes da fundação do mundo, a salvação do homem perdido, a salvação do pecador. Ele louva a Deus por isso. Por isso ele começa dizendo, bendito, na tradução corrigida, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na Nova Versão Transformadora começa assim, todo louvor seja a Deus. Uma outra tradução diz, digno de louvor seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é uma doxologia, é uma palavra de glorificação. E nós vemos aqui, já que se trata de bênção, que as bênçãos espirituais, trata-se de bênçãos oriundas da salvação. Salvação do quê? Salvação do pecado. Salva-se quem está perdido. E nós estávamos perdidos. Paulo, ele adora a Deus aqui, entre outras coisas, porque em Cristo nós, pela fé, temos uma nova posição. Vou ler de novo o versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, além de apontar ao sacrifício vicário, o sacrifício de Jesus pelos pecados da humanidade, também está falando de uma posição que aquele que acredita no sacrifício vicário de Jesus passa a ter pela fé. A introdução da nossa revista, se você for ler no primeiro tópico, a nova posição em Cristo, o comentarista introduz dizendo, no passado, nós estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Em Romanos 3,13, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos fala indistintamente. Todos é todos, sem exceção. Essa era a situação do homem. A Bíblia diz que devido ao pecado de Adão, nós passamos a ter uma natureza pecaminosa e também acabamos adquirindo as consequências do pecado de Adão. Portanto, nós estávamos perdidos, mas aprouve a Deus salvar o perdido. Paulo está glorificando a Deus nessa doxologia exatamente por essa bondade e misericórdia de Deus. Deus, quando criou, ou quando Ele pensou nos seus planejamentos em criar o ser humano, Ele já sabia que esse homem, esse ser humano que Ele ia criar, segundo a sua imagem e semelhança, iria pecar. Ele sabia disso. E Ele também, lá na eternidade, antes da fundação do mundo, também preparou essa salvação. Ele preparou essa redenção para o homem pecador. O que eu quero dizer com isso é que a salvação, ela parte de Deus. Deus quis salvar o homem mesmo antes dele haver pecado. Deus, nos seus planejamentos, planeja criar o homem, mas ele também sabia na sua presciência que esse homem ia pecar. Então Deus planejou a salvação do homem, planejou a redenção do homem, planejou um salvador para o homem. É o que nós vamos ver aqui. A salvação, ela parte de Deus.
ela é um ato que parte de Deus. Em Gálatas 2:8 diz assim, que nós somos salvos por intermédio da graça, através da fé. Isso não vem de nós, mas isso é um dom de Deus. As bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A primeira bênção relatada nessa doxologia, Paulo adorando a Deus pelas bênçãos da salvação, a primeira bênção espiritual da salvação que ele relata é a eleição. No versículo 4, você pode acompanhar aí na revista, diz, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O que é eleger? Eleger é escolher. A Bíblia diz que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Eu quero falar aqui, não vou poder falar tudo de eleição, vai ser falado na semana que vem, mas eu tenho que falar alguma coisinha rapidamente, de uma forma generalizada. Deus, e generalizado, eu não vou poder dar detalhes, porque vai se entrar em detalhes na semana que vem. Deus elegeu a humanidade para a salvação. A segunda bênção, já adiantando um pouco, que é relatada aqui, é a bênção da predestinação. Deus elegeu a humanidade para a salvação e Deus elegeu a humanidade e Deus predestinou a humanidade para ser salva. Elegeu para a salvação e predestinou para ser salva. Aonde é que nós temos base bíblica, já que o versículo aqui especificamente não fala disso? É de outras referências bíblicas. Irmãos, nós não podemos fazer interpretação da Bíblia em versículo ou em versículos isolados. Nós temos que pegar todo o bojo doutrinário da Bíblia, todo o bojo doutrinário das Escrituras, para corroborar, para fundamentar a interpretação da própria Bíblia. Porque a Bíblia explica e fundamenta a Bíblia. Quando eu afirmo que Deus elegeu a humanidade para a salvação e predestinou a humanidade para a salvação, não é aqui em Efésios, exatamente aqui nessa carta, que eu fundamento isso apenas. Mas eu também fundamento em outros versículos da Bíblia, como, por exemplo, João 3,16. Em João 3,16, que é o versículo áureo, né, da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto diz que Deus amou o mundo. No grego, o mundo aí é oikumene, terra habitada, ou habitantes da terra, ou as pessoas. A Bíblia está dizendo que Deus amou as pessoas, o mundo, a terra habitada, ou todos os habitantes da terra. Se ele amou todos os habitantes da terra, quando Paulo fala que Deus nos elegeu desde antes da fundação do mundo, e essa eleição é uma das bênçãos para a salvação, ele elegeu a humanidade. Porque Efésios capítulo 1 e o versículo 4 não pode entrar em contradição com outros versículos da Bíblia, com outros ensinos da Bíblia. João 3,16 corrobora que essa eleição é uma eleição de toda a humanidade e não de um grupo. Por que nós estamos fazendo essa distinção? Porque existem interpretações diferentes. Existem pessoas que entendem que Deus elegeu um grupo e que Deus predestinou uns para serem salvos e outros para não serem salvos ou para se perderem. E não existe fundamentação no bojo doutrinário das Escrituras para isso. O primeiro versículo que refuta essa interpretação equivocada é João 3,16. Um segundo é 1 Timóteo 2,4.
1 Timóteo 2,4, e não são os únicos versículos, são apenas 2 que eu estou citando. Existem dezenas de versículos que corroboram que Deus elegeu e predestinou toda a humanidade para a salvação. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo, todas as pessoas. E a 1 Timóteo 2,4, nós vemos lá Paulo escrevendo para o seu filho na fé e para o pastor Timóteo, dizendo para ele que Deus quer ou deseja que todos os homens sejam salvos. Então, se Deus quer e deseja, outra versão diz deseja, né? Que todos os homens sejam salvos, significa dizer que Deus elegeu e predestinou toda a humanidade para a salvação. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Eu não sei se você abriu aí 1 Timóteo 2,4, será que você está com a Bíblia na mão, dentro da igreja, ou em casa, para a escola dominical, se você abriu. Se você não abriu, eu vou fazer uma ênfase para você. Diz aí que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Uma outra versão diz, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Quando diz que Ele quer ou que Ele deseja, não está falando que é um decreto diretivo da sua vontade. Ou seja, que isso vai acontecer, que todos serão salvos. Está falando do desejo de Deus. Deus quer. E Deus planejou a salvação para todos. Só que nem todos serão salvos. E por que nem todos serão salvos? Nem todos serão salvos porque nem todos vão aceitar a Jesus como Salvador. Nem todos vão se render a esse sacrifício vicário. Nem todos vão perseverar até o fim. Então nós vemos da seguinte forma o ensino da Bíblia com respeito à eleição e à predestinação, e eu já vou passar para o próximo ponto, porque eu não posso me aprofundar aqui. Pastor, como é que se dá? Como é que funciona? Como é que se dá a eleição e a predestinação? Nós vamos saber isso na próxima aula. Não vou poder falar aqui. Mas eu só quero dizer que essa eleição e essa predestinação é para a humanidade. Deus elegeu a humanidade para a salvação. Deus predestinou a salvação para a humanidade. Jesus morreu por todo mundo, por todas as pessoas. E a Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos. Então não é porque Deus, vamos aí aprendendo, vamos aí pensando, junto com a Bíblia. Não é porque Deus elegeu todos para a salvação, porque Deus predestinou todos para a salvação, que todos serão salvos. Por quê? Por causa de uma questão chamada livre-arbítrio. O homem, o ser humano, tem o poder, e foi Deus que deu esse poder, de escolher, de decidir. A eleição para a salvação está pronta, a predestinação está feita. Deus elegeu a humanidade para a salvação, enviou seu Filho para morrer por todos, mas nem todos serão salvos. Por quê? Porque vai decidir, vai escolher, por livre e espontânea vontade, rejeitar essa salvação, negar essa salvação, desprezar essa salvação. E por isso que todos não serão salvos. Mas a Bíblia diz aqui claramente que Deus elegeu todos para a salvação. Quando eu falo a Bíblia, eu não estou falando apenas de Efésios, mas estou citando, por exemplo, João 3,16 e 1 Timóteo 2,4. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então veja aqui, irmãos, em que consiste? Ele nos elegeu para a salvação, antes da fundação do mundo. Mas com que objetivo? Como é que se manifesta essa eleição na prática? Porque uma coisa que nós estamos falando, uma coisa é Deus ter preparado essa grande salvação. Outra coisa é se tomar posse. É se experimentar essa salvação. Como é que se manifesta a eleição? Nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Então eu queria fazer uma ênfase aqui. Deus nos elegeu para a salvação, mas existe a parte humana. E para que nós sejamos considerados por Deus
e vivamos como eleitos para a salvação aqui na terra, nós temos que viver de forma santa e irrepreensível. É o que o texto diz claramente. O texto diz que nós fomos eleitos para sermos santos e para sermos irrepreensíveis. O versículo 5, que nós não vamos falar aqui, que fala sobre a predestinação e sobre a adoção. O texto diz no versículo 11, aqui do nossa leitura bíblica em classe, nele digo, nele quem? Em Cristo, digo que em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Nós fomos predestinados para quê? O versículo 5 diz, ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Então, nós fomos predestinados para viver com Cristo, em adoração, em amor, ou seja, de uma forma voluntária, e para o louvor da sua glória, ou seja, para agradar a Ele. Nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, e fomos predestinados para andar com Deus. A predestinação, ela se manifesta na vida daquele que é salvo, que tomou posse da salvação, quando ele vive para agradar a Deus. E aí ele é considerado e identificado por Deus como um predestinado para a salvação. Vocês estão entendendo que tem uma mão de duas vias? Deus, ele planeja a salvação. Jesus executa a salvação. Mas é necessária a participação do ser humano. Eu preciso, para ser eleito, eu preciso manifestar o quê? Santidade e irrepreensibilidade diante dele. Se eu sou um predestinado, eu tenho que mostrar que eu vivo para Deus, para louvor da glória de Deus, que eu ando com Deus, que eu vivo para agradar a Deus. Vocês estão entendendo isso? Eu estou sendo prático. Eu vou usar aqui a teologia e a prática. Tem que fazer as duas coisas. Então a predestinação se manifesta na vida daquele que tomou posse da salvação por ter usado o seu livre-arbítrio para aceitar a salvação em Cristo Jesus, através de uma vida que agrada ao Senhor. Lembra daquela expressão que se usa assim, e Noé andava com Deus. Não tem? E Deus... E Enoque, né? O Noé também andou com Deus, mas eu queria citar Enoque, não era Noé. Enoque andava com Deus e Deus para si o tomou. Andar com Deus é viver do lado de Deus, viver para agradar a Deus, viver em submissão à vontade de Deus, viver com prazer do lado de Deus, para agradar ao Senhor. E quando isso acontece, uma hora nós vamos ser tomados por Deus, assim como Enoque foi. Então a predestinação, dentro do versículo aqui de Efésios, se manifesta através de uma vida de alguém que vive para louvor da glória do Senhor, que vive para agradar a Deus. Esse é o sinal de que nós somos predestinados. Então não é, como alguém interpreta equivocadamente, a eleição ou a predestinação incondicional. Não é. A predestinação incondicional prega o quê? Que não importa o que o homem faça, se Deus escolheu para ser salvo, ele vai ser salvo. Não é isso. Existe a participação humana. O texto aqui deixa isso muito claro. Quem foi eleito vive em santidade e de forma irrepreensível para com Deus. E quem foi predestinado para a salvação, ele tem um comportamento
que faz ser entendido como predestinado porque ele vive para agradar a Deus, ele anda com Deus, ele tem prazer em viver com Deus. A questão de ser adotado, o texto aqui quando fala de predestinados, fala sobre a adoção. Fomos predestinados para a adoção. Então nós seremos adotados, fomos predestinados para a salvação e seremos adotados como filhos de Deus. Uma vez adotados como filhos, eu também não quero falar sobre a questão da adoção, nós passamos a ser herança de Deus, como diz no versículo 11. É uma consequência. Primeiro, eleitos. Primeira bênção espiritual. Segundo, predestinado. Predestinado para a salvação. Terceiro, adotados como filhos. E uma vez adotados como filhos, nós passamos a ser herança, ou somos herdeiros de Deus. Deixa eu só achar o texto aqui. Aquele que é herdeiro com Deus, ele é herdeiro com Cristo. Ou como diz uma outra expressão, é co-herdeiro com Cristo. Ou seja, ele herda junto. Tudo o que é de Jesus, diante de Deus Pai, no céu, no mundo celestial, também é nosso. Nós somos co-herdeiros, herdamos juntos. Tudo que é de Jesus é nosso. Existem as bênçãos da herança, ou a bênção dos herdeiros. Se eu, ao falecer, deixasse bens materiais para as minhas filhas, elas iriam adquirir, passariam a ser donas daquilo que eu adquiri enquanto vivo. Passariam a ser delas. Da mesma forma, é a questão da herança que nos aguarda na eternidade. Irmãos, hoje aqui, nesse mundo, o ser humano, ele é passível de morte, ele é passível de morrer. Na eternidade não haverá morte, assim como Jesus é eterno, ou seja, ele não morre, nós também não morreremos, nós também seremos co-herdeiros ou participantes da eternidade que há em Cristo Jesus. Nós seremos herdeiros dessa eternidade. Nós viveremos, a Bíblia diz, e reinaremos para sempre com Ele. Todas as heranças, ou tudo aquilo que pertence a Cristo no céu, é nosso pela fé hoje. E será quando nós adentrarmos os portais celestiais. Nós somos herdeiros, é consequência da salvação, é consequência, são bênçãos advindas da salvação. Nós somos eleitos, predestinados, adotados e feitos herdeiros através da pessoa de Jesus, pela fé. E já para ir para o encerramento da aula, para fazer a conclusão, eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos com respeito ao terceiro tópico. Eu fiz um resumo do primeiro e do segundo tópico, procurei ser o mais objetivo possível. Eu sei que tem gente assim, poxa, ficou faltando, hein? Faltou profundidade, é porque não tem tempo. Quando não tem tempo, não tem como ter muita profundidade. Mas eu queria deter um pouquinho aqui com respeito ao Espírito Santo, penhor da nossa herança. Essa é a quinta bênção, a meu ver, tá? É a quinta bênção, é a quinta das 5 bênçãos espirituais, que Paulo trata aqui, que são bênçãos advindas da salvação. Eleitos, predestinados, adotados, feitos herança e somos selados. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Primeira coisa que eu queria colocar aos irmãos aqui é com respeito ao selo do Espírito.
O que é o selo do Espírito Santo? Bom, antes de falar o que não é. O selo do Espírito Santo não é o batismo com o Espírito Santo. Tá? Vamos abrir a Bíblia. É bem estranho abrir a Bíblia aqui, né? Na aula online. Em João 16, versículos 7 e 8, vamos entender o que é o selo do Espírito Santo. Eu acho isso fundamental, porque isso tem a ver com hoje, né? Tem muito a ver com hoje. João 16, versículos 7 e 8, diz assim, palavra de Jesus: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Agora o versículo 8. E quando ele vier, Jesus falando do Consolador, ou seja, do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O selo do Espírito Santo, ou o penhor do Espírito Santo, conforme está relatado aqui aos Efésios, fala exatamente de receber o Espírito Santo no momento da conversão. Todo aquele que foi convencido, porque o texto diz, Jesus está dizendo, e ele quando vier convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele fala que ele convencerá, está dizendo que o Espírito Santo é quem convence o pecador. E ele não apenas convence o pecador, ele convence o pecador e deixa a decisão de converter-se a Deus com o pecador. Quando Jesus diz, e ele convencerá, é uma afirmativa de Jesus. Jesus está dizendo assim, e ele convencerá. Jesus está afirmando que o Espírito Santo vai convencer. Então, baseado nessa palavra de Jesus, nós podemos dizer que todas as vezes que o evangelho genuíno de Jesus é pregado, alguém é convencido pelo Espírito Santo que é pecador e que Jesus é o salvador dos pecados dele. Quando isso? Sempre. Porque Jesus disse, e ele quando vier convencerá. Só que uma coisa é o Espírito Santo convencer, outra coisa é o pecador se converter do pecado. Você entendeu isso? O Espírito Santo sempre, porque é a palavra de Jesus, eu estou me fundamentando nas palavras dele. O Espírito Santo convencerá, ele sempre convence. Mas o pecador nem sempre vai querer se converter a Deus, se converter à verdade. Mas quando ele se converte, a partir daquele momento o Espírito Santo passa a viver nele. Então, ter o Espírito Santo é quando ele aceita a salvação em Cristo Jesus. Quando ele aceita, ele passa a ter o Espírito Santo. Não tem nada a ver com batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é uma experiência pós-salvação. É um revestimento de poder, tá? Porque batismo com o Espírito Santo não salva. Não salva. Então a primeira coisa que nós temos que entender é isso, que o que não é o selo do Espírito. O selo do Espírito não é batismo com o Espírito Santo. Todo aquele que aceita Jesus passa a ter nele o Espírito Santo. Por quê? Porque foi o Espírito Santo quem o convenceu. Então ele passa a ter o Espírito Santo. Uma outra coisa que eu queria colocar para os irmãos, que eu respeito ao selo do Espírito Santo, está em Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Presta atenção o que é ter o selo do Espírito Santo. Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo está dizendo aqui em outras palavras o seguinte, que aquele que não dá lugar à carne, não dá vazão ao pecado, esse tem o Espírito, esse anda no Espírito. Então ter o selo do Espírito é andar subordinado à vontade do Espírito,
que é a vontade de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Ter o selo do Espírito é viver segundo o Espírito, viver em santidade, viver para a glória de Deus, porque nós fomos eleitos para isso, fomos predestinados para isso, fomos adotados para isso, como nós vamos ver na lição passada, porque eu não posso falar nada hoje aqui. Uma outra coisa importante com respeito, para a gente entender, com respeito ao selo do Espírito Santo, Romanos 8, 15 a 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando a Bíblia diz aqui, porque não recebeste o espírito de escravidão, está falando de voltar outra vez às práticas do pecado. Nós não recebemos o espírito de escravidão para voltar ao pecado, ou para viver em pecado. Mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Olha o selo do Espírito, na bênção anterior da adoção de filhos. O espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito, versículo 16, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então eu acho que ficou mais do que claro de que ter o selo do Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo, não significa batismo com o Espírito Santo. Significa andar de forma a agradar a Deus. Está em consonância a ser um eleito, porque é santo e irrepreensível. Está em consonância a ser um predestinado, porque ele anda de forma a agradar a Deus, ele anda com Deus, vive para agradar a Deus. Está em consonância a ser um herdeiro, aquele que quer desfrutar de tudo aquilo que pertence a Cristo na eternidade. Ou seja, existe a atitude do homem. Fomos eleitos, fomos predestinados, fomos adotados na eternidade, através do sacrifício vicário. Mas existe a nossa participação, existe também a nossa parte nessa questão da salvação que há em Cristo Jesus. Primeiro João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Você sabe que essa tradução está errada, né? É por isso que eu sou meio... Eu resisto um pouquinho à versão corrigida. A versão mais correta é assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Essa é a tradução correta, atualizada, né? Não vive pecando. Aquele que é nascido de Deus, que tem o Espírito de Deus, não vive para pecar. Ele vivia para pecar, porque ele vivia uma outra vida, uma vida pecaminosa. Mas agora ele vive uma nova vida, ele é uma nova criatura. Então aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então conservar-se a si mesmo é se conservar o quê? Santo. Ele foi eleito para a salvação, predestinado, aceitou o sacrifício, foi lavado pelo sangue de Jesus, mas ele se conserva santo. João disse isso lá em Apocalipse: aquele que é puro, purifique-se ainda. O contrário disso, aquele que é imundo, seja mais imundo ainda. Ou seja, existe a participação humana. Eu estou procurando fazer isso da forma mais clara possível, porque é assim como é fato que Deus nos elegeu, nos predestinou, nos adotou, nos fez herança e nos colocou em nós o penhor do Espírito, também é fato que existe a participação humana. Nós não somos bonecos, nós não somos marionetes, nós somos pessoas livres. Deus nos deu livre-arbítrio para tomar decisões, para decidir se nós queremos Deus ou se nós não queremos Deus, se nós vamos andar em santidade ou vamos andar na profanação, na imundícia, se nós estamos caminhando para o céu ou se nós estamos, através das nossas vidas, das nossas atitudes, caminhando a passos largos para o inferno. Forte uma palavra dessa logo de manhã, né? Quase que tirou o apetite. 1 Coríntios 6,11. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala de uma série de vida pecaminosa, série de características de pecado que eles tinham antes de Jesus.
Aí quando chega no versículo 11, ele diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O Espírito de Deus nos santifica, nos purifica. O Espírito de Deus nos mantém quando nós permitimos isso. É necessário haver um consentimento da nossa parte. O que é penhor? Que é um outro termo usado. Penhor é uma garantia. O Espírito de Deus é uma garantia da nossa salvação. Irmãos, lembra aquela expressão que muitos de nós usamos assim, quando a gente está sentindo muito Deus na vida? Quando o culto está muito bom, que a gente fala assim: estou sentindo aqui como se estivesse num pedacinho do céu. De vez em quando a gente fala isso, né? Pedacinho do céu. Aqui é um pedacinho do céu. Porque a gente está sentindo Deus. O pedacinho do céu é essa garantia. Mas é só um pedacinho, gente. E quem nos proporciona sentir esse pedacinho, vou usar essa nossa expressão do céu, é o Espírito Santo. Ele é essa garantia que o que nós estamos experimentando aqui, que a glória que nós estamos experimentando aqui, é realmente só um pouco daquilo que nós vamos experimentar na sua plenitude no céu. Ou seja, definitivamente, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial, é para lá que nós vamos. E todo o gozo de salvação e de glória que nós sentimos aqui nessa terra, é só uma garantia do Espírito Santo que Ele nos concede de tudo aquilo que nós vamos experimentar na eternidade. É uma garantia, é um pagamento prévio para garantir que vocês vão experimentar a plenitude de toda essa glória. Eu coloco na vida de vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Nós já sentimos o céu através da presença em nós do Espírito Santo. São as bênçãos espirituais, as bênçãos da salvação. Ou seja, essa aula de hoje, na verdade, ela só vai terminar na semana que vem, quando nós aprendemos de uma forma mais específica, mais detalhada, sobre a questão da eleição e sobre a questão da predestinação. Eu acho que eu respondi. Eu vou tentar responder. Eu tenho quanto tempo, pastor, para responder isso aqui? Eu concluí. Vou tentar responder. Apesar de que a primeira pergunta aqui, eu creio que eu já respondi quando eu expliquei a questão, como é que se manifesta na prática, na vida do crente, tanto a questão da eleição, né, quanto a questão da predestinação. A pergunta é a seguinte: onde entra a predestinação na realidade do crente e na realidade do ímpio? Na realidade do crente é quando ele vive de forma da predestinação, é quando ele vive para agradar a Deus. É o que está relatado do versículo 5 a 8 do capítulo 1 aí de Efésios. E na vida do ímpio é o contrário disso. Aonde é que a predestinação, no caso, não entra na vida do ímpio? Expliquei que a predestinação se manifesta na prática quando a pessoa vive para agradar a Deus, vive com Deus, anda com Deus. O ímpio é o contrário. Ele não vive para agradar a Deus. Ele não considera Deus nos seus caminhos. Ele não está nem aí para Deus. Então ele não é um predestinado. Ainda que foi. Repito, Deus elegeu e predestinou a humanidade para a salvação. Mas a posse disso depende da opção humana, do consentimento humano. Então, os predestinados para a salvação vivem para glorificar a Deus, vivem para agradar a Deus. E aqueles que não vivem para agradar a Deus, aí no caso não é a prática da predestinação no ímpio, é a falta dessa realidade, porque ele vive ao contrário, ele não vive para agradar a Deus. Uma outra pergunta aqui que nós vamos tentar, o que eu não consegui, o pastor está aí, né? Eu estou tão tranquilo agora, gente. Eu não conseguindo, o pastor está aí, ele responde. É correto afirmar que a predestinação é dupla? Acho que é dupla, né? É dupla.
Aqueles que aceitarem a Cristo estão predestinados à salvação, e aqueles que o rejeitarem estão predestinados à salvação, à condenação. Que aceitarem, predestinados à salvação. E aqueles que o rejeitarem... Na verdade não, irmãos, não pelo seguinte. A Bíblia diz, eu esqueci a referência aqui agora, que o inferno, ele foi criado para o diabo e seus anjos. Então eu não posso dizer, baseado nesse versículo, que eu esqueci a referência, me perdoem, que Deus predestinou alguns para a perdição, como está escrito aqui, para a condenação. Deus não predestinou ninguém para a condenação. A Bíblia diz, vou repetir o versículo, ou parte dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Deus predestinou a humanidade para ser salva. É o homem, ou o ser humano, é a pessoa que individualmente traça o seu destino com respeito à salvação, quando ela aceita ou rejeita essa salvação que Deus preparou na eternidade. É o ser humano. Então, a resposta à pergunta, é correto afirmar que a predestinação é dupla? Aqueles que aceitarem a Cristo estão predestinados à salvação, e aqueles que o rejeitarem estão predestinados à condenação? Não, não é correto. Não é correto, porque Deus não predestinou ninguém para a condenação. Assim como o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não para o ser humano que for para lá foi porque rejeitou essa salvação, e não porque Deus o predestinou para lá. Repito, Deus elegeu e predestinou a humanidade para a salvação. A salvação está ao alcance de todos, mas nem todos... é uma pergunta, né? A salvação está ao alcance de todos, mas nem todos serão salvos? Sim, está ao alcance de todos. O entendimento correto é esse aqui. Bem correto é esse aqui. A salvação está ao alcance de todos. Jesus morreu por todos. Deus planejou a salvação da humanidade, mas nem todos serão salvos. Está correto essa afirmação. Acho que é a última. Ser santo e irrepreensível são condições inerentes ao eleito? Não são condições. É uma confirmação de que aquela pessoa aceitou a salvação em Jesus. Quando a pessoa é santa e irrepreensível, é uma manifestação de que a pessoa é salva, de que ela está entrando no plano de salvação que Deus propôs para toda a humanidade. Quando ela é santa e irrepreensível, ela está dizendo, entre outras coisas, que ela aceitou a salvação em Jesus, que ela está fazendo por onde? Ser santa e irrepreensível. Essa salvação, ela se manifesta, mas se manifesta naqueles que aceitam o sacrifício vicário de Cristo. A última pergunta, mandaram um papel com duas. O selo do Espírito Santo é a ferramenta para que o salvo alcance essa condição? Qual condição? Ficou faltando a condição. O selo do Espírito Santo é a ferramenta para que o salvo alcance essa condição? Condição de quê? De ser salvo? O selo do Espírito Santo é uma consequência de quem abraça a salvação. Porque ele abraçou a salvação, ele recebe o Espírito Santo. Eu acabei de explicar isso quando citei João 16, versículos 7 e 8. Quando nós, uma vez depois de convencidos do Espírito Santo, que somos pecadores, que precisamos de um Salvador, aceitamos a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. É esse o selo. Então, o selo do Espírito Santo é uma consequência de nós termos abraçado a salvação, e não uma condição para ser salvo. Não sei quem perguntou, mas é isso aí. Pastor, resumir. Talvez não tenha sido claro até o que eu desejava, que eu sou muito exigente comigo mesmo. Mas eu procurei ser resumido e prático, né, para com os irmãos. E acho que consegui responder aí as perguntas dos irmãos também à luz da Bíblia e não colocando uma posição particular minha. Que Deus abençoe os irmãos.
não falte, irmãos, na próxima lição, pelo seguinte: a aula de hoje não acabou, ela termina semana que vem. Nós vamos tratar sobre a questão de adoção e a questão de predestinação, que vai ficar bem mais claro, porque eu não pude me aprofundar, obviamente, porque vai se tratar desse assunto na semana que vem. Então não falte, que é onde nós vamos concluir essa aula sobre as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.